Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio Abreu. Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ajude com o nosso crescimento. Aqueles que já são inscritos, aproveite para curtir e compartilhar o nosso material. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, né? Então é isso. Pessoal, fizemos aqui 3 operações, né, nesse dia. Como eu tinha dito na sexta-feira, eu ia tentar uma operação em GGBR, né, por ter sinalizado o IFR2 abaixo de 10. Mas eu até fiz a entrada, mas eu acabei abortando. Por quê? É preciso estar sempre atento às notícias, né? E às 11 horas saiu essa notícia de Singapura, né? Então, é uma notícia negativa para o setor, né? Então, devido à notícia, eu procurei, abortei, né? Não prossegui com a operação. Em termos de notícias, sempre estou atento aqui a 2 sites, né? Que é o Money Times e o Infomoney. Procuro sempre colocar aqui últimas notícias, porque ele vai, né? Cada notícia que vai saindo, ele vai me dando horário. E a mesma situação aqui no Infomoney. Infomoney também. Procuro sempre deixar aqui em notícias, não que a gente opere notícias, né? Mas se você está numa operação e dependendo da notícia, você pode abortar, porque nesse caso aqui seria uma notícia negativa para todo o setor, né? Então, não opere notícia, mas se eu estiver de uma operação e dependendo do contexto, eu prefiro abortar a operação, né? Então, por essa razão, não prossegui com a operação. Era uma operação de IFR2, né? Quando o papel está abaixo da minha média de 20, quem faz swing trade normalmente costuma entrar na abertura do pregão nessa região, né? Eu fiz essa abertura, mas às 11 horas saiu essa notícia, eu preferi abortar. Tanto que não aconteceu nada com o papel, né? Não ficou aqui na linha do empate, eu abortei. Nossa próxima operação foi em 3R, né? Quando startou aqui 3R em 31,25, ela estava interessante, por quê? Eu estava aqui com minhas bandas de Bollinger bem fechadas, né? Costumo trabalhar bem abertas, né? Normal dela é trabalhar bem aberto quando a volatilidade está um pouco mais alta. E quando ela começa a estreitar, é porque a volatilidade está baixa, né? Então, provavelmente ela vai explodir para algum dos lados. Aqui, como ela fechou aqui na sexta-feira abaixo da média de 20, a probabilidade era de estourar para baixo. Então, eu fiquei atento aqui ao meu terceiro nível, né? O terceiro desvio aqui da banda. Lembrando que eu trabalho com dois desvios, a de 2, que é esse desvio, que é essa banda, e o desvio 3, que é essa outra. Então, normalmente, o preço chega a atingir o nível 2, mas o nível 3, raramente isso acontece. Raramente. Então, quando acontece, significa que é alta volatilidade e que a gente pode se aproveitar da situação, né? Porque o que eu procuro é exatamente isso, alta volatilidade. Então, aqui, startou, 31,25, e eu só esperei esse momento aqui, ó, de atingir esse nível aqui de 1,62, né, para entrar com o primeiro lote. Lembrando que as minhas entradas são pelo 15 minutos, aqui eu pego pelo renko, tamanho, né, que seria o nosso R, no caso aqui foi 9R, né, e as nossas entradas, eu também estava de olho aqui
em volume, estocástico lento, onde está a VWAP, a média de 20, por onde está passando, né? Fico de olho em todo esse cenário aqui também. Aqui a gente fez uma entrada, vou abrir aqui as entradas, fiz 3 entradas. Nesse momento, é o momento da abertura, que o preço já abriu no nível 2 aqui da banda de Bollinger, né? Então eu já entrei com um lote. Aqui eu poderia ter saído da operação com esse um lote, um ponto e meio, um e meio, né? Eu poderia, só que eu estava com alvo para fechamento desse gap, né? Que seria a média de 20. Então, como eu tenho uma média de 1,17 para true range, quer dizer, se ele abriu nesse nível, ele poderia correr até a média de 20, né? Ó, 1,20, 1,11 aqui, ó. Então, às vezes a gente hesita, né? Mas apareceu o sinal, você tem que entrar. Então, eu preferi entrar com lote para ver se isso acontecer, né? Então, eu entrei com lote, chegou a dar 1,7, 1,8, né? Não saí da operação, mantive a operação, mesmo porque era um lote só. Então, financeiramente, não ia alterar muita, né? Não era um número relevante. A segunda entrada se deu nessa região, 30,66. Aqui a minha opção de entrar foi devido a um ponto de pivô aqui, ó, 30,65. Então eu procuro os níveis de banda de Bollinger, né, ou os pontos de pivô logo abaixo. Então tinha 30,65 e tinha outro 30,25. Então quando a volatilidade está muito alta, né, eu começo a procurar aonde seriam os pontos que os robôs estariam entrando. Então são pontos de entrada, né, que muitos traders trabalham, né, são pontos de pivô. Então, optei por fazer a entrada em 30,65, visando sempre a diferença de 1% entre as entradas. No caso aqui deu 1,7. Depois eu fiz uma terceira entrada, mais 1% abaixo, 1,4 abaixo, em outro ponto de exaustão. Lembrando que as nossas entradas, elas ocorrem somente em pontos de exaustão, pessoal. Não esqueçam disso. Sempre esse renco azul vai ser um ponto de exaustão. E um renco vermelho, exaustão quando é para alta, né? Nosso alvo, ele termina na exaustão para alta ou na VWAP, ok? Então, nesse momento aqui, houve uma exaustão em 30,25 e logo em seguida apareceu o nosso renco azul, né? Indicando realmente que era exaustão e o IFR aqui também já indicando uma certa energia aqui, né, indicando que os vendedores estavam desistindo da venda, né? Então tem todo esse contexto, né, para fazer uma entrada, né? Ocorre aqui, a gente fez um preço médio com 3 entradas, né? A maioria dos traders não gosta de fazer preço médio, mas isso é lá no índice, né? O índice é muito volátil, então lá realmente é muito perigoso. Aqui lembrando que a gente tem um cálculo de 4% stop, a operação ela é day trade em ações, mas ela tem stop. Esse stop aqui é de 4% a partir do último ponto de entrada. Então, a gente estava com stop aqui em 29,04. E eu posso fazer entradas até um total de 25 mil reais, né? É um valor que a corretora me permite entrar tranquilamente, né? Então, eu poderia entrar aqui com cerca de, a esse nível de preço aqui, cerca de 800 papéis, com 8 lotes, mais ou menos. Então, isso me permite, né, eu ter um financeiro que suporta esse stop, né? Cada trader precisa fazer esse cálculo, né, do stop loss para o dia. Eu só não fiz mais entradas, mesmo porque deu exaustão aqui já era 14 horas. A partir desse horário, eu não faço mais entradas. Uma outra preocupação que eu tinha aqui também era essa barra, né? Nesse nível aqui, 3,16,
costuma-se visitar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse papel ele é muito volátil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi além ainda, foi mais além ainda dentro do ano. Então, é importante observar isso, né? A volatilidade média do papel, para você não se machucar. Então, uma forma de você medir muito rápido, quando o preço está muito próximo dos seus olhos, é usar essa ferramenta aqui, ó. É a projeção de Fibo, né? Essa ferramenta é muito boa. Lembrando aqui, ó, P. Esse P significa projeção. Essa ferramenta é muito boa. Acione aqui o nosso ímã, né? Clica na projeção, marca lá em cima, solta aqui embaixo e plota lá no seu preço máximo do dia da ação, a ação que está correndo, né? Então, a gente tem a máxima aqui em 31,55 e automaticamente você descobre onde está o máximo da volatilidade. Seria aqui no 28,39, né? Nesse momento você pode pegar uma linha aqui vermelha, a cor que você preferir, e já marca essa região aqui, ó. Não deixar sempre certinho, mas é uma região, né? Às vezes o papel por 1 centavo não pega, é uma região, né? Eu tinha os compradores com lote alto aqui no, na verdade estava aqui no 28,87, aí puxaram mais para cima. Sabia que na verdade ela não é vermelha, eu costumo deixar ela em azul. Aqui eu já sei que tem um lote grande que trabalha nessa região, são os compradores puxando preço, né? Então, eu gosto de fazer isso para ter certeza que a partir da minha última compra, os meus 4% de perda estaria razoavelmente, nesse caso aqui não, porque tá vendo? Tem um pessoal puxando o preço aqui para 28,99, né? Essa ferramenta aqui que eu uso é o livro visual, né? Eu coloquei uma configuração aqui para não aparecer lote de 100 ações, né? Somente lotes a partir de 3.000 ações, né? São os grandes operadores. Então, você faz um cálculo rápido aqui a partir da sua última entrada, vê aonde estão lá o maior lote e confere com a sua última volatilidade, né? Então, essa operação aqui, ela realmente trouxe um pouco de preocupação devido a essa última volatilidade aqui, ó, 3,16, né? Acabei entrando com 3 lotes, mas como eu tinha uma oferta nessa região, estaria um pouco protegido, nem tanto. Mas tem essa outra dica aí, pessoal. Verificar aonde estão as suas ofertas. Deixa eu conseguir puxar aqui. Aqui, ó. Você pode ir em propriedades do livro visual, aqui em avançado, e coloca aqui o maior. Eu coloco o maior ou igual. 150. Significa que ele vai te mostrar somente a partir de 1.500 lotes, né? Aqui ele vai te mostrar a partir de 1.500 lotes. Por quê? O trader mais avançado ele trabalha com 1.000 lotes. Então, quando você vai no livro, aqui, ó, aqui na quantidade, você pode marcar para trazer para o seu visual aqui essa cor azul para chamar atenção. E são lotes dos grandes operadores, que são 30.000 ações, né? Então, por isso que eu faço essa marcação. Então, eu sei que aqui tem um grande operador ofertando lá em cima e eu tenho um grande operador ofertando aqui embaixo. No meio aqui são lotes de 100, de 500, de 1.000, enfim, né? São lotes variados. Por quê? Aqui no livro, pessoal,
Eu acompanho aqui no livro também, né? Então, aqui no momento do pregão, eu sei quem está colocando as ofertas. Tá vendo aqui, ó, 28,99. Eu sei que a XP tem intenção, né? Isso aqui é uma intenção, pessoal. É uma intenção de fazer compras nessa região, né? Então, toda intenção ela pode se concretizar. Normalmente a XP costuma realmente deixar sua ordem e quando chega próximo do preço, ela executa. Tem corretoras aqui que quando o preço chega, ela puxa mais para baixo, né? Então toda vez que eu vejo XP, ela pode fazer isso também, de puxar o preço mais para baixo, mas ela costuma executar o preço nessa região, né? Então tinha um lote grande aqui no 29,50. Então o meu stop lá, eu estava olhando exatamente para essas regiões aqui, ó. Aqui na casa dos 29, né? Essa região, né? Que aqui, no livro aqui é a soma de todo mundo, ó. É a soma de todo mundo. Então eu tenho esse livro, né? Que eu sempre dou uma olhadinha, deixo ele escondido aqui, sempre dou uma olhadinha. Quem está ofertando compra e quem está ofertando venda, né? E como está a disputa aqui, ó. Aqui com os vendedores aqui, ó, 69% estava, né, com a maior força. E eu tenho uma oferta grande aqui no 33, exatamente essa região, ó. Né? Então, só esse livro virtual aqui do lado já me ajuda bastante, mas de vez em quando eu entro aqui para olhar quem são os ofertantes. Né? Dependendo de quem for, a gente confia um pouco mais na ferramenta. Uma outra coisa que eu vejo aqui também, só vai estar funcionando com o pregão aberto. Aqui eu tenho um filtro, ele me mostra o agressor, se ele é comprador ou se ele é vendedor. Né? Então aqui ele vai aparecendo, comprador, 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 comprador. Aqui não vai abrir, ó. Somente com o pregão aberto. Hoje, a partir, deixa eu ver aqui. Essa dá a opção. Não vai abrir, pessoal. Então aqui, quando eu estou com a decisão de fazer a compra, eu dou uma olhadinha aqui para ver como é que está a agressão naquele momento, junto com essa outra ferramenta, que também é a agressão. Então, muitas vezes você vai fazer a entrada, eu só estou vendo compra, 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 compra. E aqui também aparece os níveis, né? Aparece aqui deixa eu ver se aqui dá para abrir. Aqui, deixa eu ver. Exatamente isso, pessoal. Então, no momento que eu vou fazer a compra, eu consigo ver a quantidade de compradores e vendedores naquele nível de preço. Então, no momento que eu entrei 30,25, que foi meu nível de pivô aqui, então, olha a quantidade de compradores nesse nível, né? Ela foi bem maior, né? Ou seja, eu fiz uma compra até com um pequeno desconto, né? Depois caiu mais um pouquinho, mas você começa a verificar o tamanho das compras, né? Então, 30,22 ali foi a nossa maior compra, um pouquinho mais para baixo, né? Então, isso aqui me ajuda a definir se eu estou entrando naquele momento, se eu estou fazendo lá o horário, tudo isso, né? Tudo isso ajuda, porque a parte da tarde, normalmente o pessoal já não opera mais, né? Então é mais execução para sair pra sair do trade mesmo. Para aqueles que entrou vendido, né? Porque eu entrei comprado, mas tem o pessoal que entra vendido, né? Dependendo do tipo de notícia, o cara entra vendido aqui nessa região, só vai realizar lá embaixo, né? Então tem duas formas de você fazer o trade: entrar comprado ou entrar vendido.
né? Depende do que você tá, do filtro que você está fazendo, né? Então, eu posso ter, pode ser o pessoal que entrou vendendo aqui em cima e fez a realização de lucro aqui embaixo, né? Por isso essa quantidade aqui de compras aqui nessa região. Então, eu fico verificando o tamanho da agressão. Tem muitos, ó, parece uma fila aqui, ó, de compradores ou vendedores. Então, fica verde ou fica vermelho. Então, dependendo da intensidade, né? Se eu tiver com fluxo muito vendedor aqui, só vermelho, vermelho, venda, 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 eu aborto a compra, né? Eu espero um momento de abrir os compradores e aí eu decido pelo momento da compra. Essa parte aqui de baixo também, ó, a, acima de 50%. Quando ele está acima de 50% aqui em quantidade, oferta, agressão, aqui que fica verde, é o momento que eu entro comprando também. Então tem tudo isso, mas aqui é baseado em, eu deixo aqui em 2 minutos, porque tem que ser uma decisão muito rápida, né? É muito rápida essa decisão. Então aqui fizemos nossas entradas, baseadas nesse estudo de fluxo, de compras, alta volatilidade, banda de Bollinger, né? Utilizamos também pontos de pivô nessa operação, né? Nós temos que procurar todo o sinal possível gráfico, né? Para fazer uma entrada segura devido ao tamanho do stop, né? Principalmente quando você vê uma alta volatilidade como essa, muito próximo do dia que você está operando. Então, eu tinha essa região aqui como provável alvo, né? Esse tamanho de barra aqui. Beleza. Aqui nessa operação, fizemos as 3 entradas, né? E devido ao avanço do horário, né? Eu fui subindo aqui o stop, né? Que quando chega ali no horário de 17h30, toma cuidado, pessoal. Às vezes você não consegue sair da operação, né? Ficou uns 5 minutos parado aqui nessa região. Aqui é possível ver aqui. Minha decisão de sair foi que o preço estava agarrado na média de 20. Média de 20 é suporte. Resistência, aliás, quando o papel está vindo de baixo para cima, é uma resistência, ó, o preço fica agarrado, né? Quando o preço vem de cima para baixo, também é um suporte, né? E quando vem de baixo para cima, é uma resistência. Então, percebe? O preço fica agarrado muito tempo nessa média. Então, já 17,30, quando chegou naquele nível de preço ali, final de pregão, eu resolvi já abortar a operação. Aqui, por 2 minutos, o que dá para ver. Ah, sim. Pessoal, eu uso todo o tempo gráfico. Tudo para me ajudar na decisão, na melhor decisão de abortar a operação, eu baixo todos os meus tempos gráficos, né? Para 15 e para 2 minutos, que é o que eu gosto de usar. Então, eu tinha uma média de 200 aqui, ó, ela foi respeitada por 1, 2, 3, 4, né, 5 vezes. Então, minha decisão de puxar o stop foi exatamente aqui devido à média de 200. Ela é muito respeitada pelo mercado, tem muito robô operando nessa região. Em todos os tempos gráficos, 2, 5, 10, 15, tem muito robô operando nessa média de 200, independente do tempo gráfico. Então, eu preferi subir no meu stop, a ideia é levar até a VWAP. A ideia é levar até a VWAP. Então, abortei a operação nessa região. Deu um pequeno prejuízo, mas está dentro do. E aquela só chegou na VWAP quando atingiu ali 18 horas, que já era o horário do pregão, né? Então aqui foi stop do pessoal que fez compra, esqueceu de sair da operação, então o leilão é complicado, né? Se não fosse o leilão, eu ia ser tirado nesse horário aqui, ó, 17h50, que é o meu robozinho. Teria saído no empate da operação. A nossa outra operação foi em VBBR3.
BR ontem estava muito volátil, ultrapassou aqui, deu alerta no nosso ponto aqui em 21,43. A primeira operação às 10h26 é 21,60. Ah, tá. Eu não entrei porque ainda tinha a média de 20 aqui, ó, como alvo, né? Eu preferi não entrar. Assim, a volatilidade estava tão alta, ela já iniciou o dia pagando 1,8. Exaustão aqui, VWAP, 1,8. As minhas operações foram um pouco mais abaixo, quando atingiu as duas médias de 20 que eu tenho aqui. Lembrando que eu tenho uma média de 20 normal, né, que o mercado usa, normal, exponencial, e eu tenho uma outra média de 20, ela está de baixo. Ela está deslocada em um período. Por quê? Porque toda vez que a minha média amarela está por cima da vermelha, eu tenho um mercado totalmente comprador. É mais para visualização mesmo, porque às vezes o mercado se enrosca, elas estão muito próximas, ela está cruzando. Enfim, quando ela está nessa posição aqui, eu sei que o mercado é comprador. Ele está totalmente voltado para compra, né? Agora, quando ela começa a aproximar demais, opa, a gente fica esperto. Então, eu tinha um gap aqui, outra observação que eu fiz, eu tinha um gap aqui a ser fechado, né? Poderia ser um alvo também, 20,72. Volatilidade estava subindo muito rápido, né? 0,65 é a média do mercado, atingiu rapidamente 1,02. Na média de 20, eu comecei a fazer minhas entradas. Fiz uma na média de cima e outra na média de baixo. Dois lotes. O outro ponto meu era 20,98, né? Quando chegou aqui nessa região, eu esperei a exaustão acontecer. Aconteceu a exaustão aqui, mas eu abortei, que meu ponto estava um pouquinho mais abaixo. Eu entrei exatamente aqui nessa região porque eu tinha ofertantes aqui um pouquinho mais para baixo. 21,02. Então, eu uso bastante o livro virtual, né, e os pontos de pivô. Então, normalmente eu espero, ou eu compro exatamente na linha, aqui quando estava demorando muito aqui, se enroscou, ficou alguns, o renco, pessoal, ele não é temporal, ele é atemporal. Às vezes um quadradinho desse aqui, ó, fica 5, 10, 15 minutos, não sai do lugar, não sai do lugar. Como estava demorando muito, né, e eu tinha esse livro aqui, a quantidade de compradores, ela estava mais ou menos nessa região, então eu preferi fazer a compra aqui no... essa operação aqui demorou 15, 30, 45, uma hora para acontecer essa entrada. Então, operações é isso, pessoal. Ele exige uma certa paciência, né? Então, eu fiz essa compra aqui, ó, na mínima dessa barra aqui, ó, de meio-dia e 15. É complicado, né? É complicado. Por isso que eu deixo 15 minutos aberto aqui, ó, porque eu quero ver o comportamento do preço, né? Então, como as barras não se avançavam, estacionou o preço nessa região, e eu tinha aqui meu estocástico também já estava virando para compras, então eu decidi entrar nesse momento. Acho que dando condição, o volume aqui aumentou consideravelmente, né? Ultrapassou a nossa média para esses 15 minutos. Então, eu fiz a minha entrada, né? A operação que foi perfeita para o gain. A metade dos lotes eu preferi sair nesse topo. Todo o topo eu tinha aqui, tá vendo? Tinha aqui uma posição forte de compradores aqui nessa região. Então, eu preferi sair aqui nessa região com metade dos lotes. E a outra metade eu carreguei para a VWAP. Então é isso, pessoal. Essas foram as operações de hoje, né? Trabalhando volatilidade. Né? Trabalhando volatilidade. Hum, Nosso relatório de performance de hoje. Legal, aqui do dia 27. Não gravei ontem, pessoal, que estava com uma gripe muito forte. Então não deu para gravar ontem à noite.
Mas esse foi o resultado do dia. Lembrando que eu estou trabalhando, é um projeto que eu estou fazendo, né? Trabalhando uma caixa muito pequena mesmo, de 5K. A ideia é buscar de 1 a 2% ao dia, que a ideia aqui é rentabilizar a carteira, né? Não é fazer o day trade como se for fazer o day trade como se fosse uma forma de sobreviver dele. Não, a ideia aqui é provar, né, comprovar que é possível rentabilizar uma carteira muito mais do que aquele tradicional 1% que o banco te paga lá no CDB ou no Tesouro Direto. Tá bom? Ok? 3 operações, lembrando que a GGBR eu abortei, né? Tomamos aqui um pequeno prejuízo aqui em 3R, né? Opção minha ali nos 15 minutos para sair. E o lucro aqui de VBBBR. O que importa realmente aqui é o nosso, também como foi bagunçado o dia, o que importa aqui realmente é o nosso mensal, né? O que importa realmente aqui é isso, é a rentabilidade, quanto você consegue rentabilizar. É isso, pessoal. O que a gente pretende aqui com esse projeto é mostrar a rentabilidade, né, que você pode fazer buscando poucas operações, né, com entradas bem técnicas, pouquíssimas operações, e que é possível sim você rentabilizar a sua carteira muito mais do que o tradicional 1% do banco, né? Aqui, descontando as taxas, a gente já tem aqui um pouco mais que 10%. Não acabou o mês ainda, né? Já temos aí 12,8, né? Ainda faltam 3 pregões para encerrar o mês. E o objetivo é exatamente esse, né? É mostrar que sim, é possível, trabalhando com pouquíssimas ações, momentos, colocando filtro, sabendo o que está fazendo, não exagerar na mão, não, né? A ideia aqui é realmente rentabilizar, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo pregão. Tá? Não se esqueça de curtir o nosso canal. Se você tem alguma dúvida, escreva lá nos comentários, né? E compartilhe, né? Compartilhe aí com algum amigo que de repente está aí com a carteira de ações e não sabe muito bem o que fazer, né? Então é isso.